E aí, meu povinho? Bora lá, Física 222, módulo 41, página 171, a apostila 14. Gases. Aí vocês vão falar, tá, mas não é química essa parada aí, não? É, mas os gases também são objeto de estudo da física, então a gente também vê, então algumas coisas aí vai ser meio repeteco, tá bom? Não tem jeito. Então vamos lá, as variáveis de estado de um gás. Bom, as variáveis de estado são as grandezas que eu vou usar para descrever o gás, ou seja, quais são as grandezas físicas que eu vou usar para descrever o gás. Você pega, por exemplo, movimento. Quais são as grandezas físicas para se descrever movimento? Velocidade, aceleração, espaço e tempo. As grandezas físicas para se descrever um gás são pressão, temperatura e volume. São essas três, tá? Então vamos uma por uma. Pressão, P. No sistema internacional, Newton por metro quadrado ou Pascal, tá? É a mesma coisa, tanto faz. Pessoal, é Pascal, não Pascual, tá? E aqui a regrinha de transformação, caso vocês precisem fazer uma regra de 3 aí na vida. 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 10 a quinta Pascal. Vocês podem fazer uma regra de 3 aí sempre que vocês precisarem. E se vocês lembrarem da mecânica lá do ano passado, vocês aprenderam que pressão é força sobre área, por isso a unidade Newton por metro quadrado. Tá? Então pressão também pode ser calculado desse jeito. Como a gente está em gases, é difícil a gente conseguir medir força de um gás ou a área que um gás ocupa, porque ele ocupa a área inteira sempre. Tá? Temperatura T maiúsculo, sistema internacional Kelvin. O Kelvin é o grau Celsius mais 273, está aqui a transformação já para vocês também. E o volume a gente utiliza a letra V, sistema internacional metros cúbicos. Tem aqui uma transformação para se fazer uma regra de 3. 1 metro cúbico, 1000 litros. Pessoal, eu não coloquei as transformações à toa. Tem que prestar muita atenção, é transformação atrás de transformação e é um pé no saco sim. Tem que prestar muita atenção, tá? E uma equaçãozinha lá de química que vocês não costumam ter muito problema. PV igual a nRT, que é a equação dos gases. Ou seja, pressão vezes volume é igual a N, que é o número de mols, R, que é a constante dos gases, e T, que é a temperatura. Na dúvida de que unidade está liberado para se usar aqui, porque a maioria das vezes a gente não faz no sistema internacional, a constante manda nas unidades. Então, a unidade que tiver o R é a unidade aí que vocês vão estar liberados para usar. Do mesmo jeito que tinha que olhar o Czinho para ver que unidade estava liberada na hora de fazer calor, tem que olhar o R aqui para ver qual unidade está liberada, tá bom? Agora, transformações gasosas. Bom, os nomezinhos precisa saber? Sim, precisa saber. Então, isobárica, pressão constante. Sempre que for uma transformação isobárica, quer dizer que a pressão está se mantendo constante e não muda. Isométrica ou isovolumétrica, volume constante. Então, isso quer dizer que o volume não vai mudar. Isotérmica, temperatura constante. Tá? E aqui, vocês também já aprenderam essa equaçãozinha lá em química, vocês devem ter aprendido como PVT Povotó. É a equaçãozinha que eu uso para fazer a transformação de um estado de um gás para o outro. Tá? Então, se eu tenho um gás que está a uma pressão, ocupa um volume e está a uma temperatura, se eu quiser levar ele para uma outra pressão, a um outro volume, qual vai ser a temperatura que eu preciso? Tá? Então, aqui o importante dos nomes é por conta dessa equação. Se ele fala isobárica, eu posso tirar a pressão dos dois lados. Se ele fala volume constante, eu posso tirar o volume dos dois lados, porque são iguais. Se ele fala temperatura constante, eu posso tirar a temperatura. Então, tem que saber os nomezinhos para saber o que você pode tirar ou não da equação aqui, tá? Aqui, pessoal, a pressão tanto faz a unidade que você usa, desde que você use a mesma dos dois lados. O volume, a mesma coisa. Então, se o exercício não pediu uma unidade específica, não faz transformação à toa, tá? Agora, para a temperatura não tem escapatória.
tem que ser em Kelvin, não dá certo de jeito nenhum se você usar grau Celsius e grau Celsius, tá? Então, para a temperatura, vocês não tem mesmo como fugir, tá bom? Gráfico que vocês amam de paixão. Aqui eu tenho um diagrama PV. E sempre que eu tenho um diagrama PV, eu tenho opções aí de como vão aparecer as transformações para mim. Sempre que eu tiver uma transformação, ou seja, eu estou indo de um ponto A para um ponto B, e ela for uma reta vertical, dá uma olhada, pessoal, fica sempre no mesmo volume. Então essa transformação, sempre que é uma reta vertical, é isovolumétrica. Se eu tenho uma transformação e ela é uma reta horizontal, dá uma olhada aqui, ó. Fica sempre na mesma pressão. Então sempre que eu tiver uma reta horizontal, essa minha transformação é uma isobárica de pressão constante. A barriguinha aqui, ó, o curvo, é sempre isotérmica, tá? Temperatura constante, porque se vocês olharem, muda o P e muda o V. Então quem está constante é o outro cara, é a temperatura. E a isoterma, ela cresce para cá, nesse sentido. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma isoterma aqui e uma isoterma aqui, essa tem uma temperatura, essa é maior e essa é maior. Então a temperatura vai crescendo para cá numa isotérmica, tá bom? Os exercícios, eles não são complicados, mas de novo, vocês não estão liberados das contas. Então é conta atrás de conta e mais conta, tá? Então bastante atenção, tá bom, pessoal? Um beijo.